Olá, boa noite. Estamos aqui terça-feira na nossa reunião pública, que é pública para os espíritos que são trazidos e para os encarnados que estão nos assistindo. Então sejam todos bem-vindos, que o Mestre nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, porque hoje nós só temos motivos para agradecer a Deus por todas as dificuldades, mas também pela nossa confiança, pela nossa certeza de que não estamos sós, de que o Pai é o nosso guia e mentor constantemente. Quero agradecer em especial a todas as pessoas que me mandaram mensagens confortadoras, porque a gente cria um afeto, cria um amor, não a casa apenas, mas a causa, porque a casa é o acolhimento, onde está a espiritualidade que se comprometeu conosco, para que esse trabalho, para que o nosso lar, como dizia muito bem um dos irmãos, o apóstolo, quando ele dizia que essa casa não foi construída sobre areia, ela foi construída sobre as pedras, então nada destruiria. Mas é claro que os desavisados, os nossos irmãos infelizes, vendo agora nesse momento de quarentena, onde as instituições não estão funcionando, as empresas não estão funcionando, então eles se arvoram. Como está todo mundo em casa, eles não podem entrar nas casas, eles escolhem as instituições, eles escolhem as empresas para mexer no que não é deles. E ontem realmente fizeram essa festa aqui e infelizmente levando tudo que a gente tinha de mais valor, que é som, notebook, mesa de som, esses objetos que são mais valorosos e que são imprescindíveis para o nosso dia a dia. Então eu queria agradecer a todas as pessoas, porque, puxa vida, foi muita gente que me mandou mensagens confortadoras. E isso é tão gratificante. Primeiro, a gente saber que as pessoas são solidárias, a gente saber que as pessoas têm respeito pela casa e sentiram a minha dor. Isso não tem preço. Meu muito obrigada. Então, hoje, no nosso evangelho de hoje, com a presença querida de Jesus e de todos os amigos que nos cercam, daqui a pouco eu vou parar de chorar, viu? Que nos cercam, eu vou vamos bater um papo sobre Maria de Magdala. Humberto de Campos, na Boa Nova, ele conta que quando ela passa a ouvir as pregações do Evangelho de Jesus, ela que vivia de forma principesca, voltada para os prazeres, servindo, em companhia dos patrícios romanos, ela toma-se de admiração profunda pelo Messias. E a grande questão é: que amor era aquele apregoado por ele, aqueles pescadores simples, em lábios divinos, que falava com ternura, que falava com uma profundidade que a gente não consegue divisar. Ela caminhava pelas rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho condenável das alegrias, mas, mesmo jovem, formosa, de beleza ímpar, mulher que admirada por todos, seu espírito luta ardentemente para compreender o amor que aquele profeta, o Nazareno, pleiteia em sua alma.
Então a grande questão é: o que de fato a nossa Maria de Madalena, eita, me atrapalhei todinha, o que é que realmente buscava? Que desejo ardente pleiteava sua alma, os seus pensamentos? Porque ela sentia um tédio mortal em seu espírito sensível. Aquelas músicas voluptuosas não encontrava em seu íntimo respaldo. Aqueles enfeites romanos eram áridos e tristes. E Maria chorava longamente, mas não compreendia ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Vamos abrir um parêntese para compreender isso. Jesus, ele simplesmente enxergava anos-luz as criaturas que ele queria despertar, e que aquelas criaturas seriam os divulgadores da Boa Nova. Porque Jesus chamava os homens para uma vida nova. Aliás, ele continua chamando. E aí, no banquete de Naim, é ela que unge publicamente os pés de Jesus com bálsamos perfumados de seu afeto. Como o Senhor seria recebido em casa de Simão? A grande pergunta, a grande indagação dela: será que ele me receberia? Porque ela ficava constrangida, já que todos aqueles homens a consideravam uma mulher perdida, que somente a praça pública poderia lapidá-la. Mas ela entra naquela casa, quando eles achavam, condenavam, porque ela tinha abandonado lá, e se colocara em aventuras pelo mundo afora. Então veja, agora ela estava se propondo a amar como Jesus amava, sentir com os sentimentos sublimes. Como ela tinha certeza, convicção de que renunciaria a tudo: joias, flores raras, banquetes. Nesse momento ela era envolvida por nobres sentimentos. E ela penetra a residência humilde de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a sua bondade, com que a recebera, com um grande sorriso. E ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Todos me condenam. E o mestre observava: Senhor, eu tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho e desejava, Senhor, fazer parte das vossas ovelhas. Será, Senhor, que Deus me receberia? A gente percebe nesse momento a humildade dessa mulher. Ele, Jesus, fita e diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova. A boa nova do reino de Deus te abençoa em alegrias, em misericórdia. E a partir dali, Maria de Magdala segue ainda com os olhares dos discípulos que conheciam seu passado, intimorata. Ela vende tudo o que herdou com a morte do marido, porque naquele tempo toda a herança da mulher ficava para o marido, e o marido casou com ela pelo dinheiro dela. Como ele matou o pai dela, o sogro, ele ficou agora com todo o dinheiro dela.
ele, me lembro, são aqueles do reino lá de Caifás, que vem atrás dele e mata. E aí, a herança volta para ela. Ela vende tudo e esse dinheiro ela financia, ela paga toda a alimentação dos discípulos, da multidão que seguiam Jesus. Então veja como Jesus, na programação dele, ele sabe o papel de cada um. E a convertida de Magdala é a mulher que vai proporcionar o alimento aos famintos. Então, durante todo esse momento em que Jesus caminha, ela sempre seguindo, às vezes com cuidado, porque ela coloca na mão, se eu não me recordo, como Judas era o tesoureiro, ela sempre colocando, doando a quantidade para cada viagem. E aí chega um momento que eles estão em outra cidade, quando Jesus é julgado, e ela não estava presente. Quando ela chega, ela vai se defrontar com a notícia de que Jesus já estava crucificado. E é ela, nesse momento, que vai onde José de Arimateia, que é um senhor muito próximo do Sinédrio, e ele pede aos doutores lá do Sinédrio para permitir que ele possa enterrar o corpo de Jesus na tumba dele. É autorizado e assim é feito. E mesmo contra, porque era vigiado o tempo todo, ela vai até lá. Qual a surpresa dela quando encontra a pedra tirada e entra no túmulo, no sepulcro, e vê que sobre a pedra não jaz mais o corpo de Jesus. E ela sai desesperada de dentro, quando ela vislumbra um Senhor. E ela: Senhor, Senhor, para onde o levaram? Aí Jesus se vira e diz: Maria, eu aqui estou. Vai e fala para os nossos amigos que eu ainda não me tocas, que ainda não fui à casa do Pai, mas que aqui estou. E diz a eles que conversou comigo. Quando ela está envolta nessa emoção, Jesus desaparece. E ela volta desesperada para contar para os apóstolos que ouviu Jesus e o que ele disse, o recado que ele manda para todos eles. E a única criatura que acredita nela é a mãe de Jesus. Ela diz que: minha filha, eu acredito em você. E mais uma vez os próprios discípulos dizem: por que a ti ele apareceu e não a nós? Ou seja, o que é que está entre as linhas? Tu, uma mulher adúltera, uma pecadora, acha-se merecedora do Mestre te aparecer na ressurreição? E ela silencia, e Maria Santíssima diz que acredita nela. Muito bem. Aí passa todo esse momento, eu não me recordo em que momento. Não, ele diz a ela também: avisa a todos eles que vai ao Monte Tabor, que lá eu encontrarei todos, que são os 500 da Galileia, que eu vou falar sobre isso terça-feira, que eu acho que vale a pena. Então veja, quando chega lá, ninguém espera por ela. Ela vai sozinha, enfrentando aquela areia seca, pedras, montes, para chegar até lá.
E quando eles estão reunidos, Jesus aparece. Então é uma cena hilariante, é uma prova real que a vida continua após a vida, que era a grande lição que Jesus quis deixar em todo o seu evangelho, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas e que as pessoas, pelo nível de conhecimento, não compreendiam. E aí, quando ela ainda se sente rejeitada pelos discípulos, até porque depois desse encontro, Jesus pede que cada um vá para um lado, divulgar o seu evangelho. E ela, como ninguém queria a companhia dela, porque a companhia dela não era bem-vinda pelo passado dela, isso é terrível, porque ela continua sendo discriminada. Imagina, se hoje a gente acha o quanto a mulher, o quanto as criaturas, os homoafetivos, mulheres ou homens, são discriminados em pleno século XXI, imaginemos há 2000 anos atrás. Então, quando ela vai, todos vão embora fazer o seu trabalho e ela fica sozinha. E ela vai caminhando na praia, sem destino, quando se defronta com os rancenianos, que todos aqueles leprosos eram espúria, eles eram colocados à margem da sociedade, ninguém dava importância, ninguém aceitava, porque era contagioso e ninguém se dirigia aos rancenianos, os leprosos. E aí quando eles a encontram e dizem: Senhora, onde está o mestre? A gente sabe que ele pode nos curar, ele pode nos limpar. E ela diz: o mataram. Aí eles: mas não é possível, é a nossa esperança. Aí ela diz: vocês me permitem que eu possa ir com vocês? Eu vou contar as histórias dele para vocês, porque eu conheci de perto. E eles aceitam. E ela segue para o Vale dos Leprosos com eles. Lá ela fica anos a fios, onde ela contava todas as histórias que ela ouviu de Jesus, falava sobre ele como ninguém, até que um dia, ela, lavando a roupa, ela não sente um dos dedos, e de repente ela passa a mão no nariz e ela não sente. E ela percebe que ela contraíra a moléstia. Mas como ela percebe que a partir dali, ela já com a idade um pouco avançada e com essa enfermidade, ela diz: eu quero me despedir da minha mãe, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela caminha até Jerusalém. E conta Humberto de Campos com muita propriedade que quando ela encontra Maria Santíssima, que estava vindo ao mercado, que era a visita que ela fazia, era ir ao mercado, porque na casa dela, ela e João que fica tomando conta de Maria Santíssima. Todo mundo lembra quando Jesus na cruz faz: filho, esta é tua mãe, mãe, este é teu filho, e entrega sua mãe a João, que era o apóstolo mais jovem. E é João que fica velhinho, coincidentemente, é ele o único apóstolo que morre, que desencarna pelas vias naturais. Todos os outros foram apedrejados, enforcados, queimados, e João é o único que morre de velhice. E ele cuida de Maria até a sua partida. E aí, quando ela encontra com Maria Santíssima: minha mãe, vim me despedir da senhora. Ela desencarna nos braços de Maria. Conta Humberto de Campos que é uma cena muito linda. E Emmanuel, brilhantemente,
diz que naquela noite uma estrela, o céu brilha diferente, que uma estrela tem um brilho muito maior do que qualquer outra estrela, e aquela estrela é Maria de Magdala. Que reflexão a gente faz? Como Humberto de Campos fala, que ela é um dos poucos espíritos que mais se negou a si mesma. Por isso que ela teve todo o mérito, por isso que ela teve o olhar diferenciado de Jesus, porque foi um espírito que errou, mas buscou o acerto. E quando ela foi tocada pela Boa Nova, ela se dedicou de corpo e alma, principalmente se dedicou por todos aqueles leprosos que eram tidos como espúria da sociedade, que ninguém se aproximava delas, e é ela, aquela mulher que conhecera a luxúria, a riqueza, os prazeres da vida, agora cuida dos leprosos. E a gente lembra que no início, quando ela diz: Senhor, eu não tive o prazer de ser mãe. E Jesus diz: mulher, tu serás mãe de muitos, tu terás muitos filhos ainda. Claro que ela não entendia, porque ela passa a ser a mãe daquele bando de leprosos, humilhados, execrados pela sociedade. Vamos muito longe. Quando eu comecei na doutrina, que a gente visitava aqui o hospital do leprosário na Morgoveia, Nossa Senhora, as pessoas iam igual hoje, passando álcool para entrar, para sair. As pessoas tinham medo, e eu me recordo que quando me disseram isso, aliás, nesse ponto era eu e Mércia Caminha, porque a Mércia disse assim: Cristininha, olhe, meu marido não gosta quando eu tenho que deixar a roupa fora de casa para entrar em casa, mas eu vou. E eu disse: Mércia, eu não aceito. Sabe por quê? Porque a gente estuda uma doutrina que nós temos os nossos comprometimentos. Se você tem o comprometimento do câncer, vai ter. Se você tem um comprometimento cardíaco, vai ter. Se você tem um comprometimento do problema de coluna, você vai ter. Da diabetes, qualquer problema que você se comprometeu, só Deus. Por mais que você tenha uma vida regrada, você acaba se comprometendo. Eu vou dar um exemplo que depois foi confirmado pelos espíritos. O meu pai dessa encarnação, ele nunca bebeu nessa existência, e ele teve uma cirrose hepática, que a medicina chamou de medicamentosa, porque nem ele tomava esse monte de remédio e nem bebia. E um dia eu perguntei para os espíritos como ele tem uma cirrose hepática, que ele nunca tomou nenhum álcool nessa encarnação. E eles disseram: minha irmã, ele traz no seu arquivo os resgates de outra existência. O que é que a gente entende? Que deve ter sido um alcoólatra em outra existência e que comprometeu o seu perispírito. Então isso serve para qualquer situação. E é Maria de Magdala, essa criatura que foi recebida, segundo Humberto de Campos, por Jesus no plano espiritual. Gente, que privilégio, como eu queria ser recebida por ele. Então veja que coisa linda. É ela que mais se negou, que mais se anulou, que mais foi execrada, humilhada, mas que foi fiel a Jesus. Seguiu piamente. Teve o mérito de vê-lo e teve o mérito de ser recebida por ele. É essa criatura que a gente traz para vocês hoje, falando da sua grandeza, falando de quanto a mensagem da ressurreição foi para ela o renascimento.
Jesus convida, como coloca muito bem Humberto de Campos, todos nós ao renascimento. E o renascimento passa pela nossa transformação íntima, pela nossa mudança de comportamental. É o que a espiritualidade tem dito, né, por vários médiuns, que a pandemia vem para despertar o planeta. O planeta estava encharcado de interesses vil, de interesses mesquinhos, e que precisava despertar para o amor ao próximo. Veja, para que um país brigar para o outro, para ter um caixa, uma reserva financeira maior do que outra, para ter um poder de guerra, para impor a sua vaidade? É a mesma coisa que acontece com os homens. Cada um quer ser melhor do que o outro, porque ainda somos seres atrasados, evoluídos, que ainda nos detemos no ter e não no ser, como bem diz o escritor Érico Fromm. Nós ainda não paramos para entender o que dizia Alexandre o Grande. Eu gostaria, disse para os vassalos, quando eu partir, deixe meu caixão aberto e os meus braços eu quero para fora com as mãos espalmadas. Mas, Senhor, que pedido mais estranho! Quero que todos vejam que nada trouxe e que nada levarei. Olha que lição, Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Então, gente, Jesus é o nosso grande mestre que nos convida veementemente, através do seu Evangelho Redentor, para despertarmos para a verdadeira vida. Veja quantas pessoas importantes, quantos médicos, quantas pessoas da saúde estão sendo vítimas do coronavírus. Aí a pergunta, aliás, a mensagem é clara dos Espíritos. Ninguém está sendo vítima. O vírus é o meio que nos leva ao desencarne. De quem se comprometeu para voltar dessa forma. Como de qualquer outra doença. Todo dia me mandaram mensagem mostrando a quantidade de pessoas que estão desencarnando por problema cardíaco, que o Brasil é quem mais mata pelo coração. Câncer, uma quantidade absurda. Ainda gripe, zika e dengue. Só que o vírus, o Covid, tomou tanta atenção de todos nós que a gente esquece que as outras coisas também estão matando. Então são os comprometimentos. É claro que é diferente a forma, não estou invalidando nada disso. Estou apenas trazendo reflexões para que a gente entenda que cada um vai voltar pelo meio de acordo com o nosso comprometimento, de acordo com a lei de causa e efeito. E a doutrina nos mostra isso com muita propriedade. Vem os espíritos todos, lembremos agora de Chico, o grande Chico, quando ele pega o avião para ir a São Paulo, fazer uma consulta, que ele tinha um glaucoma, que o olho dele ficou esbugalhado. Então levaram na força para ele ir a São Paulo fazer uma consulta. E de repente o avião entra numa turbulência e Chico começa, meu Deus, vamos morrer, e começa a desesperar, como qualquer mortal, né? Assustado, porque todo mundo tem medo de morrer, embora saibamos que é a única certeza que nós temos. Nós somos os únicos seres que, quando nascemos, temos convicção que vamos morrer, desencarnar. E quando o Chico começa a gritar no avião, é muito legal e gostoso, Emmanuel aparece, que coisa feia, e dá uma lição para ele. Com medo de morrer?
vá orar e vai equilibrar todo mundo que está no voo e acalmar as pessoas, ao invés de se comportar como infantil. Então Chico para, se refaz. Olha, como se a gente não tiver cuidado, a gente entra na loucura do medo, né? A gente entra. Então ele começa a serenar a mente, a orar, e de repente a psicosfera de todo o avião se tranquiliza. Daqui a pouco o avião sai da turbulência, daquela zona que tem ali naquela região, tem algumas zonas entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo, que tem muita turbulência, e tudo passa, como dizia ele. Então tudo passa, mas a gente fica com a grande lição dessa mulher, apaixonante a sua história, porque eu acho que o maior desafio é vencer. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu costumo brincar, né? Que eu só quero vencer a mim mesma, vencer as minhas imperfeições, vencer as minhas dificuldades, vencer as minhas lutas para ser uma criatura melhor a cada dia. Por isso que essa doutrina é apaixonante, por isso que essa doutrina, ela é o meu cajado, o meu consolo. Eu não consigo viver se não tivesse a doutrina espírita sem nenhum pieguismo. Por isso que quando eu me choquei ontem, porque eu me choco com uma agressão. Primeiro que eu acho que a casa espírita é como qualquer igreja. Eu ri, achei engraçadinho que o pedreiro me ligou outro dia e disse: Dona Cristina, eu estou indo para a igreja amanhã, tá certo? Eu disse: tá bom, venha. Porque o conceito, né, de igreja é tão forte que essas pessoas que não fazem muita diferença chamam de igreja. Eu ri, tá bom, venha para a igreja. Então veja, é um templo sagrado. Por que é um templo sagrado? Porque nesse templo os espíritos trabalham diuturnamente. São 24 horas que eles estão aqui, trazendo os desencarnados, fazendo o trabalho com eles. Eles participam de todas as tarefas da casa, dos grupos de estudo, e são encaminhados para uma nova morada no plano espiritual, para as escolas de refazimento. Então isso é muito importante. Por isso que me choca, porque quando alguém faz uma agressão dessa, há um templo de amor, há um templo onde a espiritualidade está. Aí alguém poderia me perguntar assim: como os espíritos permitiram? A pergunta é boa, né? Eu vou falar sobre isso, porque já me perguntaram. Aí eu disse: não esqueçam de que a proteção existe. E existe tanto que devem ter saído assustados porque ouviram algum barulho, ou como todo mundo é médio, pode ser que um deles seja médio e podem ter tido uma visão. Concordam comigo que é possível? E aí, veja, mas por que eles permitem? Porque nós encarnados é que precisamos dessa prova. Porque essa prova que nos choca, que faz com que a gente seja caridoso, para de novo colaborar com a casa, para de novo reconstruir o que foi destruído, é o chamamento de Jesus. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente compreender esse tipo de agressividade. Então veja, isso aconteceu na casa há 33 anos, quando a gente não tinha nenhuma estrutura, a gente tinha construído, levantado só um pequeno espaço, não tinha cerca elétrica, não tinha nada, e nem portão tinha. Então eles entraram e levaram o som, porque também não tinha nada. Então depois disso, nunca mais a gente realmente tentou fazer o máximo de segurança. É natural, porque a gente vive num planeta ainda com todas essas dificuldades, mas não invalida,
porque nós somos pecadores ainda. A gente precisa passar por isso para a gente acordar, certo? E assim, eu acho que eu fui poupada porque foram me mostrando de um em um. Eu acho que se eu tivesse visto tudo de uma vez, eu acho que já depois de ser uma mulher sexy, eu poderia passar mal sozinha aqui, né? Porque eu estava só. Então assim, me mostraram a primeira janela quebrada, aí à noite me mostraram o computador, o notebook não estava. Aí eu tomei um susto, mas sabe que foi aquele susto já menos chocado. Mas aí depois eu fui vendo o som, só que eu não vi a mesa. Hoje foi que eu vi essa mesa. Então veja como eu fui poupada. Eu só tenho que agradecer a espiritualidade, porque eles pouparam a senhorinha que eu estou ficando, né? Que eu estou me transformando, que eu cheguei aqui menina, né? Mas, como só fica senhorinha quem continua encarnado, estou eu aqui, vivendo e achando bom. Então, meus irmãos, agora chegando ao final dessa reflexão, deixa eu ver aqui, Elizabeth, Aran Natal, Ana Carolina, um beijo, meu amor. Delma Brito, um beijo. Em Leite, eu estou botando o nome que está aqui, viu, minha gente? Fátima Maria Araújo, Bianca Patrício. Olhe, os que já passaram o nome, porque passaram muitos nomes, e eu não tinha falado em vocês, mas não se sintam discriminados os que passaram, porque eu não falei. Porque outro dia eu deixei de falar no nome de umas pessoas e a pessoa foi no privado: por que você não falou meu nome? Aí eu disse: meu amor, olha, primeiro eu quero que você me perdoe, porque de longe eu não estou enxergando direito. O meu óculos já está precisando trocar, mas meu oftalmo, depois da cirurgia do glaucoma, eu sou chique, tenho glaucoma igual a Chico, só que no nível menos complicado do que o do Chico. Aí eu não consigo às vezes enxergar legal. Então vocês me perdoem, mas eu gosto de citar o nome de vocês, porque eu acho que é uma forma de carinho e de respeito a quem está aqui até o final. E eu queria que vocês me dissessem agora se vocês gostaram dessa reflexão sobre Maria de Magdala. Perguntem, que a gente ainda tem 10 minutos. Façam questionamentos, que aí eu vou entrando. Se não, vocês façam sugestões no direct. Assine o canal do Nosso Lar, por favor. Entre nas nossas redes sociais. Façam lá as sugestões de temas, que eu vou trazer para cá todas as sugestões que vocês... Legal, obrigada, Delma. Todas as sugestões que vocês derem, eu vou trazer os temas. É só vocês sugerirem que eu estudo. A gente está aqui para isso. Às quinta-feira eu vou estar com o Eric fazendo a live às 19 horas. Nós vamos fazer a live, eu e Eric. Eric é o maridinho aqui da nossa Carol. Então, aguardem nós dois nessa live. Amanhã, que é dia do estudo, quem vai estar na live com a gente é Neuza, coordenadora do ESD. A gente está convidando os nossos colegas daqui, mas tem uns que estão bem quietinhos. Eu não sei se é porque não sabe muito como funciona o Instagram, não está confortável, então a gente respeita. Mas quem quiser compartilhar com a gente numa live, Delma, Xavier, Antônio Siqueira, Fred, quem mais? Marcel, o povo todo. Gente, não precisa ser grande palestrante, não. A gente só precisa abrir o coração. Falar de Jesus, para mim, é a coisa melhor do mundo. Eu sou apaixonada por essa figura fantástica, por todo esse trabalho lindo que ele fez e continua fazendo. É incansável como governador do planeta,
Tudo que nós estamos passando e sempre passamos são as dificuldades que nós precisamos. Todas as doenças que vêm, todas as ameaças de guerra, mas, como diz o Dr. Bezerra de Menezes em todas as suas mensagens, a espiritualidade superior, que é em número enorme, se reúne permanentemente para vibrar pelo... O vídeo pausou, já voltou. A gente não imagina como o exército de Jesus é fantástico. Dr. Bezerra, quem traz para a gente essas notícias através da mensagem dele. Me lembro que quando teve aquele acidente da encosta lá de Teresópolis e daquelas regiões serranas do Rio, e Dr. Bezerra disse que desde a madrugada a espiritualidade estava a postos para socorrer os que desencarnariam, os enfermeiros e médicos nas macas para levar as esferas de amor. E aqueles que sobreviveriam seriam também assistidos pela espiritualidade para ter o socorro a contento. Então, com isso que Dr. Bezerra traz para a gente vê que está tudo certo, não tem nada errado, tem uma razão de ser. A gente, na nossa ignorância, não alcança, mas o Pai é misericordioso. Ninguém fica à mercê, todos nós somos amparados pela equipe espiritual. Lembrem-se, quando o André Luiz conta, vocês não fizeram pergunta, eu estou falando, viu? Falar é comigo mesmo. Quando Jesus conta, quando André Luiz conta que a filhinha, quando perde, a mãezinha volta à pátria espiritual, e aí ela, chorando muito, sentindo saudade da mãe, começa a rezar: mãe, me proteja, mãe, eu estou com muita saudade, mãe, que Jesus lhe abençoe, mãe, mas vai ser difícil eu me acostumar sem você. Natural, né? Humano. E aí chega a ajuda para ela. Aparece uma alma lá para proteger essa menina. E aí Calderaro, explicando para André Luiz, diz: André, a prece fracionada é aquela prece que a gente direciona a nossa, no caso dela, a mãe recém-desencarnada, lógico, não teria condições de ouvir e de agir, porque tinha acabado de desencarnar, precisava se habituar no novo processo, tem todo um processo, mas a espiritualidade amiga, os enfermeiros do espaço e os médicos ouvem o pedido e vão em socorro. A filhinha, o que é que ela vai dizer? Minha mãe me socorreu. Não importa, o importa é que o auxílio vem. O que importa é que nenhum de nós fica ao abandono, fica jogado às traças. Por isso que é fundamental o orar. Então eu queria agora encerrar convidando todos vocês para a gente fazer uma vibração pelo planeta. Então vamos, cada um em seu lar, feche seus olhinhos para concentrar, inspire e expire, e vamos buscar Jesus no Monte Tabor, com os 500 da Galileia, onde ele ressurge, luminescente, mostrando que a vida continua após a vida. Vamos entrar em sintonia, nos transportar mentalmente, inspirando e expirando, para esse monte e vislumbrando a figura do Mestre, envolto na luz, com os cabelos caídos sobre os ombros e o olhar terno, se dirigindo a cada um de nós, cobrindo os nossos lares de afeto, de luz, protegendo todos os nossos entes queridos.
Vamos pedir que proteja todo o nosso bairro, a nossa casa de oração, toda a nossa cidade, o nosso estado. Aqui a gente roga também a presença incondicional da nossa Alta de Souza, que coordena a colônia que tem o seu nome aqui sobre a cidade de Macaíba. O mentor espiritual do Rio Grande do Norte, Agostinho de Hipona. E vamos pedir também a Ismael, o mentor do Brasil. O nosso querido Ismael, que a convite de Jesus aceitou cuidar da pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que possa espargir essa luz do Mestre a todo o planeta. Que leve a todas as nações, em especial as que estão mais castigadas pela prova do vírus. Envolve, Senhor, todos os dirigentes. Aquieta os corações dos governistas, do Congresso, de todas as nações. Acerena a mente do povo. Que tudo vai passar. Que o momento de dificuldade financeira também vai passar. Que os doentes que estão nos leitos dos hospitais ou em quarentena em seus lares, que a caravana de Maria Santíssima percorra todos esses lares, fortaleça em fé, em esperança, em luz, e que todas as mães e pais possam ser envolvidas pela nossa amada Maria Santíssima, que recolhe e acolhe nos 4 cantos das regiões umbralinas os espíritos que ainda encontram em dores. Desperta as consciências, Senhora. Desperta para o chamamento do teu filho maior. Aquele filho crucificado na cruz. E que tu, Senhora, com a tua grandiosidade e assistência do Pai, porque fostes escolhida por Ele para trazê-lo à terra. E agora passastes por todas as dores para compreender, e ninguém melhor do que tu sabia da missão que ele tinha na terra. Então, Senhora, lembrando quando ela estava velhinha, acolhia todos os mercadores para falar do filho e abençoava todos eles em sua casinha, em Jerusalém, em nome de Jesus. E quando ela se dirige ao mercado para comprar as frutas e verduras do dia, aquele mercador se aproxima dela e ela sente que a energia é diferente. E quando ela olha para ele, seu olhar se dirige para as mãos e ela vê 2 chagas. Quando ela olha para os pés, ela vê duas chagas. Meu filho, minha mãe. E ela desencarna nos braços do filho. Assim conta Humberto de Campos. Então, Senhora, nós te agradecemos nesse momento de muita dor, mas também de muita esperança.
cobre toda a multidão de pecados, como disse Jesus. Cobre os nossos corações, Senhora, de esperança. E que a luz que vem do nosso Mestre Jesus seja a nossa fortaleza. Voltemos aos nossos lares e deixemos que os nossos lares se inundam de luz. Que Jesus sente ao nosso lado e que Maria Santíssima sente do outro lado. E toquemos as mãos deles dois. E possamos, com os corações cheios de emoção, dizendo assim: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada pelas alegrias, muito obrigada pelas tristezas. Mas nós confiamos na grandeza de cada um de vocês e no amparo. Nos guia, nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Que a luz deles fique com cada um de vocês. Tenham uma bela noite. Muita paz. Amanhã estaremos às 19 horas com estudo. Um beijo no coração.